Mesmo em 2023, ainda existem alguns mistérios que não foram solucionados. Como, por exemplo, o envenenamento que aconteceu durante as filmagens do filme Titanic. Outro exemplo é um buraco infinito que ressuscitaria animais e colocaria fogo em gelo. E também tem uma história que nunca foi resolvida, de uma colônia com 115 pessoas que desapareceram do nada, sem deixar rastros. E hoje então, galera, iremos mostrar para vocês alguns mistérios que não foram solucionados. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o seu joinha aí, clica no like e agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Em julho de 1518, aconteceu na França um dos casos mais estranhos e inexplicáveis da história. Uma mulher chamada Fran Truffet simplesmente começou do nada a dançar sem parar. Do nada, sem música, sem nada, o seu corpo começou a mexer e ela começou a dançar ali no meio da rua. No começo, as pessoas começaram a aplaudir e admirar a mulher, achando que era alguma apresentação, mas não demorou muito para perceber que tinha alguma coisa errada. Isso porque a mulher não parava de dançar. Passou horas e a mulher estava ali dançando. Aí do nada ficou de noite, a mulher continuou dançando. No total foram mais de 6 dias dançando sem parar. O povo ia pra casa, acordava no dia seguinte e ela tava lá dançando. E com isso então uma multidão de pessoas começaram a se juntar ali em volta da mulher que estava dançando loucamente. E não demorou muito tempo para que essa dança maluca começasse a passar para outras pessoas. Então, dentro de um mês, cerca de 400 pessoas na cidade estavam dançando sem parar. Inclusive, algumas pessoas até mesmo chegaram a falecer de tanto dançar, de exaustão. Esse fenômeno ficou conhecido como a epidemia da dança de 1518. E segundo alguns historiadores, existem várias provas que comprovam que esse caso realmente aconteceu. Porém, até hoje ninguém sabe o porquê, o que causou essa epidemia. E da mesma forma que a epidemia começou do nada, foi dessa forma que ela simplesmente acabou. Um mês depois de várias pessoas estarem dançando sem parar e também de algumas terem perdido a sua vida, então um mês depois de todo esse caos, a epidemia simplesmente desapareceu e as pessoas voltaram às suas vidas normalmente. Acredita-se que outras epidemias do tipo tenham acontecido na história, mas ninguém sabe o porquê. Em 1997, foi relatado uma história na rádio por um homem chamado Mel Waters. Segundo o homem, ele havia encontrado um buraco estranho em sua propriedade em Washington. Um buraco profundo e poderoso. Durante o programa da rádio, ele contou que o buraco teria aproximadamente 24 mil metros de profundidade. Mas como que ele mediu tudo isso? Como é que ele sabia a profundidade? Bom, ele disse que o buraco era tão profundo que era infinito. Sem fim, não dava pra ver o final dele. Inclusive disse que esse buraco tinha um poder sobrenatural, o poder de ressuscitar animais. Como assim, hein? Mano, aqui ó, tem um lugar que diz que o cachorro dele morreu, aí ele jogou o cachorro no buraco, e aí no dia seguinte o cachorro voltou de boa. Opa, estou de volta. O homem continuou contando que não demorou muito para que o governo viesse e tomasse as terras dele. Na verdade, meio que comprou a força dele, né? Chegou e falou assim, me dá aqui seu terreno, toma aqui o seu dinheiro e vai embora para a Austrália, beleza? Mas o problema é que ninguém conseguiu encontrar esse buraco. Ou seja... Que história é essa, mano? Tá muito mal contada essa história, né? Como o buraco nunca foi encontrado, alguns jornais tentaram encontrar o tal Mel Waters, né? Só que eles também não conseguiram encontrar esse homem. É como se esse cara também nunca tivesse existido. E o buraco? Será que existiu de verdade? Alguns anos se passaram e em 2008, um curandeiro chamado Red Ake disse que conhecia o buraco e que aquele buraco era capaz de colocar fogo em gelo. Segundo ele estava andando próximo ao buraco e conseguiu ver uma ovelha sendo cozinhada viva pelo próprio buraco. Só que esse tal local nunca foi encontrado, fotografado e registrado. E aí, será mesmo que esse buraco existiu de verdade? Você já encontrou algum buraco ou alguma coisa que simplesmente desapareceu depois? Eu não. Só o meu dinheiro. E agora vamos falar de um mistério que persegue muita gente, principalmente aqui no Brasil. Que é um emprego, né, galera? Uma das coisas para conseguir um emprego é se destacar dos demais. Ter uma habilidade e um conhecimento útil que te dá preferência num processo seletivo é essencial. Principalmente para conseguir um emprego sem experiência. Então, para acabar com esse mistério e te ajudar nisso, trazemos aqui para vocês a Black Friday da Hashtag Treinamentos. A Hashtag é simplesmente uma das maiores empresas de treinamento da América Latina. Com planos de ensino que te darão as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho. Das planilhas e análise de dados até linguagem de programação. São treinamentos de Power BI, Excel, JavaScript,
Python, SQL e muitos outros. E não precisa ter medo, porque para aprender, para entrar, você não precisa de experiência. E também na hashtag não precisa de nenhum pré-requisito. Lá você aprende do básico a um nível impressionante, literalmente. E a maior promoção de cursos da história da hashtag está rolando agora, nesse momento, durante essa Black Friday. São vários e vários cursos e treinamentos com mais de 50% de desconto. Então aproveita agora porque essa promoção vai até o dia 13 de novembro. Já corre, entra no link da descrição ou já use o QR Code aqui na tela. Pois o tempo tá correndo e a oportunidade é única. Você sabia que o elenco do filme Titanic foi envenenado? O elenco de Titanic e também o diretor, James Cameron, também foi envenenado. Mas como isso aconteceu e quem que fez isso, continua um mistério. A história é a seguinte, no último dia das filmagens do Titanic, toda a equipe, do nada, começou a passar mal e a vomitar. James Cameron conta que ele se sentiu mal e até ficou alucinado. Tinha gente chorando, tinha gente vomitando, tinha gente dando gargalhada. Gente no canto passando mal, e assim então todos foram levados ao hospital. E no hospital as coisas ficaram ainda mais malucas. Tinha gente subindo na cadeira e até mesmo um cara atacou a Cameron Diaz no rosto. Cameron Diaz? Quem era? James Cameron? Do nada, o cara que eu foi vi pro essa mina máscara, aqui, ó. Tem nada a ver, mano. Parece. No meio da loucura ali no hospital, um funcionário pegou a caneta e furou o rosto de James Cameron. E o próprio Cameron, mesmo ferido, estava rindo descontroladamente. E aí então, depois de alguns exames, a explicação para aquela loucura estava na comida. Todos eles ali haviam comido uma comida envenenada, com substâncias que foram colocadas nela. A comida estava intoxicada com PCP, que age como agente anestésico e causa alucinações. E no caso, a janta do dia que foi envenenada foi uma sopa de ostras. E das 60 pessoas que comeram aquela comida, teve um efeito diferente. Teve gente que ficou maluca, teve gente que passou mal, teve gente que chorou, teve gente que deu risada. E 1h da manhã estava todo mundo no hospital. Todo mundo maluco, né? O problema mesmo, galera, é que o responsável por envenenar a equipe do Titanic nunca foi encontrado. Após investigar 2 anos, a polícia arquivou o caso por falta de suspeitos. E até hoje, então, não se sabe quem foi que envenenou as 60 pessoas do elenco do Titanic. E o Leonardo DiCaprio, mano? Foi envenenado? E o Leonardo DiCaprio não foi envenenado porque não foi nesse dia de gravação. Ele já tinha gravado tudo, falou hoje não vou. Tô de férias, já vou aproveitar aqui e vou curtir aqui minhas férias. A colônia perdida de Roanoke era uma colônia formada por ingleses, onde todos os habitantes simplesmente desapareceram do nada, sem deixar nenhum rastro. Entre eles tinham homens, mulheres e crianças, que foram para a ilha de Roanoke para representar a força da Inglaterra nesse novo continente. E o governador ficou sem entender o que tinha acontecido com todo mundo. E a única coisa estranha, fora do comum, que foi encontrada ali na colônia, foi a palavra Croatoan, que foi deixada ali no tronco de uma árvore. Alguns acreditam que os ingleses deixaram aquela colônia para viver com os povos indígenas locais. Isso porque, como eles já estavam ali há 5 anos, sem receber suprimentos da Inglaterra há muito tempo, para sobreviverem tiveram que buscar ajuda. Mas na época mesmo, as pessoas acreditavam em alguma coisa sobrenatural, como por exemplo uma abdução que tivesse tirado eles dali, pois todos sumiram do nada sem deixar nenhum sinal. Mas e aquela palavra que foi encontrada na árvore, Croatan? O que ela teria a ver com tudo isso? Bom, alguns acreditam que a palavra Croatoan seria um trecho do Apocalipse que fala sobre o arrebatamento de pessoas, que acontece quando as pessoas atingem um certo grau de pureza e são levadas para o paraíso sem a necessidade de morrer. Já outros acreditam que Croatoan tem referência a um demônio indígena, que era evocado pelos nativos para expulsar os invasores de suas terras. Mas Croatoan também é uma ilha que fica a 80 quilômetros da colônia de Roanoke, onde vivia uma tribo indígena que provavelmente teria abrigado os ingleses. O problema mesmo é que nada disso foi comprovado. E até hoje, galera, em pleno 2023, historiadores e arqueólogos ainda tentam descobrir o que aconteceu com as 115 pessoas que viviam na colônia de Roanoke. No inverno de 1959, na União Soviética, em uma região que depois seria chamado de Passo Dyatlov, aconteceu um dos casos mais misteriosos da história. Tudo começou no dia 27 de janeiro de 1959, quando 9 estudantes e esquiadores decidiram fazer uma expedição para chegar ao topo da montanha Altorten. Só que eles nunca mais voltaram.
Segundo algumas anotações que foram encontradas do grupo, no dia 1 de fevereiro eles foram surpreendidos por uma grande tempestade de neve. Então decidiram acampar em uma outra montanha, a 10 quilômetros do seu destino. Mas naquela noite, alguma coisa estranha aconteceu. Isso porque os esquiadores que estavam ali dentro da barraca tiveram que rasgar as suas barracas por dentro e saíram às pressas, correndo do acampamento, sem levar nenhuma roupa, usando apenas as roupas íntimas, mesmo num frio de menos 20 graus. Não se sabe o que causou isso, mas a partir daí as coisas só foram piorando. Pois no dia 26 de fevereiro, 6 dias depois do início das buscas, a polícia encontrou 2 corpos a menos de 500 metros de distância do acampamento. E ambos haviam falecido de hipotermia, por causa do frio extremo. Depois, um pouco mais à frente, encontraram mais 3 corpos. E da forma em que os corpos foram encontrados, aparentemente pareciam que eles estavam tentando voltar para o acampamento. Nesses corpos não foram encontrados nenhum sinal de violência. Então, segundo o laudo, também faleceram por causa do frio. E foi somente 2 meses depois que a polícia conseguiu encontrar os outros 4 corpos. Eles estavam soterrados na neve a 4 metros de profundidade. E esses sim tinham sinais de violência. E sinais bem estranhos e pesados. Isso porque um desses corpos foi encontrado sem a língua, o outro estava sem os olhos e todos tinham sofrido uma grande pressão no tórax e no crânio. E segundo os investigadores, a força que foi usada nesses ferimentos era praticamente impossível de ser feita por um ser humano. Além disso, para deixar a história ainda mais estranha, as roupas dos esquiadores estavam com um alto índice de radiação. O que será que causou isso? E depois de investigar por 3 meses, o caso foi encerrado, pois não conseguiram identificar quem teria causado tudo aquilo. E assim, então, foi concluída no inquérito que o grupo foi morto por uma força não identificada, pois eles estavam tranquilos ali no acampamento e algo forçou eles a saírem. Existem algumas teorias que tentam explicar o que aconteceu. Um acredita que eles foram atacados por um povo indígena, porém não foi encontrada nenhuma pegada no local, a não ser dos esquiadores. Existe também uma teoria que diz que o grupo, na verdade, foi atacado por uma avalanche. Mas será mesmo que a avalanche arranca a língua, arranca o olho, né? Não sei. E já outros dizem que foi um caso alienígena. E você, o que acha que aconteceu com aqueles esquiadores? E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado das histórias malucas que contamos aqui hoje. Se tiver alguma teoria, comente aqui embaixo qual é a sua explicação. E se tiver mais algum tempinho, assista outro vídeo aqui do canal. Nos vemos em breve, pessoal. Isso tudo, pessoal. Valeu!